Olha que música legal, que animação para a gente começar a conversa aqui, bater o nosso papo e falar de mulheres, né? Vamos falar de mulheres, vamos conversar aqui sobre lutas, sobre experiências, tudo que uma mulher, especificamente policial, né, faz e que sobrevive nesse mundo, não é? Aline Rise, vamos dizer aí, vamos conversar, Aline. Vamos Policial, sim, minha amiga. escrivã, bem-vinda. Obrigada, amiga Dilza, minha amiga. Estou em Minas, você aí no Rio Grande do Norte, mas a amizade permanece firme. Pois é, e a tecnologia nos proporciona isso. A gente consegue Graças a Deus. conversar, Aham. a gente consegue interagir e aproxima, né? E o importante é Uhum. isso, é um dos objetivos da gente conversar, de mulheres estarem conversando, é aproximar, aproximação de ideias, aproximação de luta, divulgação de luta, levar experiências e fazer outras mulheres se identificarem, até às vezes se inspirarem ou entender, nossa, eu também passo por isso, eu também posso seguir em frente. Então, esse é o objetivo, né, das conversas e mulheres precisam se reunir para isso, né? Nem que seja assim virtualmente, a gente Com precisa estar certeza. conversando. Com certeza, Edilza. A gente precisa, quanto mais a gente praticar aquela palavrinha sororidade, que muitas vezes a gente nem vê essa palavra ser praticada por nós mesmas, né? As mulheres acabam nem tendo tanta empatia com as outras. Eu falo que a gente não sabe o poder que a gente tem nas mãos juntas, unidas. Exato. Deve ser E- por isso que muitas vezes tentam nos desagregar, colocar umas contra as outras, mas a gente vem numa luta aí incessante, uma luta para que a gente possa fazer conseguir vários direitos, várias garantias das mulheres, né? E especialmente aqui eu falo das mulheres policiais, né? Eu sou escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais há 18 anos. Desde 2016, estou aí como dirigente sindical, né, pela Cobrapol, pelo Sindep, já passei, né, já participei de várias lutas. Uma delas, especificamente, foi a reforma da Previdência, né, tanto sim, federal quanto do nosso estado. E aqui no nosso estado, quando teve a reforma da Previdência, a emenda 103 de 2019, em 2020, o atual governador aqui de Minas Gerais, que eu posso dizer que é um dos piores, se não for o pior governador que Minas Gerais já teve, né? Quer transformar Minas Gerais numa empresa com ele comandando, e assim, uma coisa que parece que ele. Parece não, né? Ele não gosta de servidor público. E, infelizmente, nós que somos policiais, estamos nessa classe de servidores públicos, mas o Estado não sobrevive sem o serviço público, porque os que mais necessitam precisam da gente. Então, em 2020, ele trouxe para cá um projeto que era um projeto que tinha tanto a reforma administrativa quanto a reforma da Previdência. Era simplesmente acabar com a polícia. Definitivamente, assim, em termos de previdência, a alíquota altíssima, idade mínima. Então, o projeto ele veio todo como se fosse um trator passando em cima da gente. E aí, o primeiro ponto que nós conseguimos foi fracionar a reforma administrativa da reforma da Previdência. E aí, nisso, os militares acabaram ficando fora da reforma da Previdência, porque eles já ficaram na esfera federal.
com a Lei de Proteção Social. Então, eles acompanharam, como forças auxiliares dos serviços, né, das Forças Armadas, eles não passaram por essa reforma da Previdência. E aqui, na esfera federal, as mulheres e os homens aposentariam com 55 anos, aposentam, né, com 55 anos, e 20, 30 anos de contribuição e 20 estritamente policiais, Sim, né? E com pedágio de 100%. Então, assim, sim, foi um baque para as polícias federais. E muitos estados seguiram a Constituição, né? Até mesmo antes teve um parecer sobre a integralidade e paridade, mas depois tiveram algumas decisões, inclusive do STF, né? O tema 1019, sim, sobre a integralidade e a paridade dos policiais civis, mas a gente vai falando. sim. E aqui eu estou falando especialmente da aposentadoria, Dilsa, porque nós vamos chegar onde nós queremos, que é a mulher policial, que é o que Exato. a gente passa, que é a previdência da mulher policial. Então, quando nós somos, você é dirigente sindical, você é uma das maiores lideranças femininas do Brasil, Obrigada, né, amiga. com a sua força, né, com a sua resiliência, você é uma pessoa admirável, né? E Obrigada. eu te admiro muito, obviamente, É né? Não só recíproco, é porque é minha amiga. recíproco. É recíproco. Pois é, então você esteve nessas lutas, você sabe muito bem que é muito difícil tudo para a gente, que somos mulheres, né? Sim, E aí, na reforma da Previdência aqui de Minas Gerais, com muita luta, com muita articulação das entidades de classe não militares, né, civil, penal, né, socioeducativos, nós conseguimos reduzir alguns impactos da reforma da Previdência da esfera federal. Então, aqui, a mulher, ela se aposenta com 50 anos e o homem com 53 seguindo a regra da Lei Complementar Federal 51, né, que ela também foi alterada pela Lei sim. 144 da Dilma, né, que trouxe os 25 anos para a mulher e 15 estritamente policiais. Então, aqui a gente aposenta dessa forma, também com a integralidade e paridade, inclusive está no caput do nosso artigo, e isso foi garantido também àqueles que ingressaram até 2020. Sim, Enfim, muito bom. só que o Estado sempre está tentando dar um jeitinho para tirar um ou outro, para acabar com o direito de um ou de outro. Mas a gente continua nessa luta. Bom, e essa questão da Previdência foi algo muito injusto para todos, mas especialmente para as mulheres, porque as mulheres vieram conquistando aos poucos os seus direitos, com muita luta mesmo. Até pouco tempo não poderiam nem votar, né? E a gente foi conquistando esses direitos de ter igualdade de direitos, de ter, né, a isonomia nas funções, né, sem qualquer tipo de discriminação. Mesmo E salário, mesma carga horária. exatamente. Só que é claro, Edilza, que a gente tem que tratar também os desiguais como desiguais, né? Na medida da sua desigualdade. Uma Sim, mulher é tão capaz quanto o homem, mas a mulher, ela engravida, a mulher, né, ela leva uma bolsa, ela carrega uma bolsa, a mulher tem aqueles dias, né, no sim, estado dela, que precisam respeitar, porque existe a TPM mesmo, a tensão pré-menstrual. sim. Então, assim, tem várias questões que a mulher traz com ela, mas que isso em nada atrapalha o trabalho policial da mulher, né? E não Especialmente diminui a intelectual. capacidade. Não diminui a Hã? capacidade da mulher, não diminui a competência, né? Exatamente. Eu E julgo. Pode fala, falar, fala. Edilson. Eu Fala, julgo continua. dizer, Dilza, que você dando espaço para mim, eu abro, não falo mesmo. Vai, vai. Eu julgo dizer para você que nós somos ainda mais competentes com tudo isso que a gente faz e mais ainda, nós temos mais credibilidade nas coisas que nós fazemos, né? A gente usa da sensibilidade, a gente usa do nosso sexto sentido, a gente consegue às vezes perceber algo que os homens não percebem num movimento, até mesmo numa gestão, né? E aí, Edilza, ao longo desses anos a gente foi conquistando, e um dos pontos que a gente conquistou foi exatamente essa diferença do nosso tempo de contribuição em Sim. 2014.
E foi com muita Aí, quando a gente... luta. Acrescentando essa luta de 2014, eu sou testemunha disso. Em 99, a gente já estava lutando por isso, Aline. Em 99, quando a gente começou a discutir aqui no Rio Grande do Norte, que a gente começou a falar para as mulheres policiais, muita gente dizia: isso é uma utopia, isso nunca vai existir. 15 anos na função, mais 25 de contribuição? Não, isso não existe, vocês querem demais, a gente ouvia isso. Mas a luta, tanto local como nacional, se fortaleceu e em 2014 nós tivemos essa conquista. Pois é, a gente tem que acreditar sempre, né? A gente tem que ir lutando, lutando. O resultado pode ser que não venha de imediato, mas diante de tanta luta e união, a gente consegue sim a vitória, igual aconteceu com as mulheres. E nós conseguimos. Olha que, assim, marco para a gente conseguiu reduzir o nosso tempo de contribuição. As mulheres têm tripla, quádrupla jornadas. Ela consegue fazer, nós conseguimos fazer cuidar de filho, levar filho à escola, cuidar da casa, fazer almoço, trabalhar, ir para a rua, enfrentar a criminalidade, tudo isso, né? E ainda sofrer assédio dentro da polícia, porque quando a gente entra para a polícia, a gente sabe da periculosidade do nosso cargo, a gente sabe Sim, que a gente vai enfrentar muitas coisas, mas a gente não tem conhecimento de que nós vamos enfrentar barreiras internas na instituição, como assédios moral, sexual, perseguições, dentre outras coisas que não estão na nossa atividade fim. Então, essas pressões acabam ainda piorando a saúde mental daquela policial. Né, Edilza? Você queria falar alguma coisa? Pode falar, que eu estou comandando aqui, você está vendo, né? mas eu gosto disso. Você é uma pessoa muito forte, você é uma pessoa que tem muito para contribuir para a gente. Quando você fala do assédio presente nas unidades policiais, quando você fala. Quando a gente vai ingressar no serviço policial, a gente tem, às vezes, até um sonho. É uma coisa romântica, eu vou investigar, principalmente na Polícia Civil, né? Eu vou elucidar casos, eu vou poder trabalhar disfarçado. A gente pensa mil e uma coisas. E quando você fala da presença do assédio que as mulheres não esperam, a gente parece que passa um filme. Porque Uhum. acredito que eu vou dizer um número assim bem positivo, para não dizer 100%, 90% das mulheres passaram por alguma situação de assédio moral ou sexual ou dúvida da capacidade dela pelo simples fato de ser mulher. Porque a gente já passa por isso em qualquer lugar, a gente parece que alguns homens acham que a gente está ali para ser assediada mesmo, né? Então, dentro das delegacias não é diferente e passa um filme sim. Eu conheço muitos casos e você aí acompanhou de perto, né? O caso da colega que sofreu o assédio ao ponto de tolher a própria vida porque não suportava mais o que passava dentro da delegacia. Então, até isso as mulheres passam. Você não tem histórico de homem que tirou a própria vida porque estava sendo assediado dentro de uma delegacia. Então, Edilza, pois é, o que acontece? Além dessa questão do assédio, e a gente vai entrar também nesse ponto, porque é um ponto fundamental para a gente tratar hoje, especialmente porque é mais um ponto que a mulher carrega, que ela precisa sim ter aquela diferenciação em sua aposentadoria. É uma carga muito pesada que ela carrega, inclusive. Quando eu falo de assédio, mas também eu falo de precariedades. A gente tem muitos lugares que não tem banheiro para mulher. As mulheres que são mães solo, por exemplo, família monoparental, elas não têm onde deixar os filhos, creche, não tem esse suporte do Estado para as mulheres, né? Treinamento diferenciado, né? Com a bolsa e tudo. Alguns estados a gente consegue isso por projetos das próprias mulheres, mas a gente tinha que aderir isso como um todo. Enfim, então, continuando, né, a falar da Previdência, nós conseguimos isso. Aí em 2019, é a mesma coisa de ter rasgado o que nós conseguimos, né, em lei federal, por causa da emenda 103, ou seja, nos igualaram novamente, outras categorias tiveram a diferenciação da mulher e do homem, e nós não, igualamos,
pelo menos na esfera federal e em vários estados que seguiram a Constituição. Graças a Deus, aqui em Minas Gerais, nós conseguimos, né, melhorar um pouco, mas a alíquota ainda é altíssima, né? Então a gente precisa melhorar mais ainda. Esse governo já tá mais difícil, sabe? Mas vamos ver. E aí, o que acontece, Edilza? Agora, graças a Deus, o STF veio aquele tema 1019, falando Sim, da integralidade e paridade e também da Lei 51 para os sim, policiais civis. Ótimo, a gente aplica o tema 1019, a decisão do sim, STF, só que ainda faltava aquele ponto da mulher policial, aquele ponto que é a idade mínima, né? É conseguir realmente colocar o tempo de contribuição que é condizente ao que a gente conseguiu de tanta luta, né? Com tanta sim, luta. sim, E agora o STF, recentemente, ele já deu uma decisão, que foi inclusive por unanimidade, né, no STF, que foi a alteração dos artigos 5º e 10 da emenda sim, 103, que trazia aquela expressão para ambos os sexos, que sim, foi suprimido, e a gente conseguiu reduzir em 3 anos tanto o tempo de contribuição quanto a idade mínima das mulheres policiais. Isso aí é um marco para a gente, e é um sim, marco, é um avanço que também abre uma brecha para a gente poder também discutir a previdência de todo mundo. sim, E aí, Edilza, agora, o que nós estamos fazendo? Lá na decisão, né, do ministro, do Dino, Flávio Dino, ele coloca lá, inclusive, que essa decisão é até que seja constitucionalizado o que foi decidido pelo STF. O que nós estamos querendo fazer agora com essa PEC, e aí eu vou chegar no ato, sim, que nós estamos apoiando. Nós precisamos da assinatura de uma PEC que foi construída, redigida com base na decisão do STF, agora recentemente, por 3 deputadas, né, a Adriana Accorsi, a Érica Cocai e a Maria do Rosário. Elas apresentaram essa PEC, a gente precisa. O ideal seria ser encaminhada pelo presidente da República. Mas, se a gente não consegue, a gente tem que pelo menos conseguir 171 assinaturas na Câmara. Nós já estamos com 71. faltam Faltam 100. 100. Isso. Então, o que significa dizer que nós, mulheres, agora vamos nos mobilizar para que no dia 6 todas as mulheres policiais que não são militares, mas as militares, se quiserem apoiar também, é uma forma de sororidade, de apoio a Sim, todas as mulheres. Nós vamos comparecer à Câmara, ao Congresso, mulheres do Brasil inteiro, que sim, foram convidadas e convocadas para fazer essa luta em apoio à PEC da mulher policial. Então, no dia 6, a partir das 9h30, nós vamos rodar, nós vamos visitar os gabinetes e às 14 horas nós teremos um café com parlamentares para continuar o nosso trabalho, né, em prol dessa PEC, pedindo apoio a todos os parlamentares. O nosso intuito é conseguir essas assinaturas, porque é uma PEC, Edilza, que ela tem condição de ser aprovada, considerando que já tem uma decisão do STF. Então, a sim, gente só quer constitucionalizar aquilo que os estados vão acabar tendo que fazer, sim. né? Ainda que seja judicialmente, o que for, já tem essa decisão. E é isso que nós queremos. E Ah, eu queria essa. falar só uma coisa. A Fala. Cobra Pol, né? Eu Eu sou ia diretora de perguntar agora da assuntos. Cobra Pau, ia perguntar agora. É, então, eu não me apresentei aqui, mas atualmente, né, eu estou como diretora de assuntos da mulher policial da Cobra Pol. Também estou como diretora de assuntos da mulher do Sindep, que é o Sindicato dos Escrivães, porque eu sou escrivã, né, aqui de Minas Gerais. Ainda sou presidente da Associação dos Escrivães. Eu integro o MUP, que é o Movimento das Mulheres Policiais do Sim, Brasil, né, que você também integra, né, sim, Dilza? E aí a gente, e presidente também do Instituto Amadas. O Instituto Amadas tem uma história, mas é fora da polícia. Então a Cobra Pol, ela está realizando esse evento junto a outras entidades de nível superior, federações e todos os seus sindicatos filiados e federações. Então para o assim, vai ser público, um ato. para Hã? o público que não conhece a Cobra Pau,
Fala um pouquinho. Você vai continuar falando Vou. do movimento, mas, por favor, a gente fala Cobra Pol, porque para a gente é muito familiar. Mas vai ter Aham. muita gente que está assistindo que não é da polícia e que não conhece. Fala o que é a Cobra Pol. Tá. A Cobrapol, ela é a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis. A Cobrapol representa cerca de 130 mil policiais civis da sua base, né? Que são todos aqueles escrivães, investigadores, papiloscopistas e, se Deus quiser, somente todos os oficiais investigadores de polícia, que é o cargo que está na Lei Orgânica Sim. Nacional que nós conseguimos aprovar. Então, a Cobrapol, ela é uma entidade sindical representativa de nível superior. Então, filiada a ela estão as federações, né? Federação FEIPOL-COM, Federação Interestadual dos Policiais Civis. Então, FEIPOL Centro-Oeste e Norte, FEIPOL Norte, Sudeste, Sul e Nordeste. Nordeste, né? A Nordeste é da Edilza. E abaixo das federações, que são interestaduais, que é entre os estados do local, né, da região, tem os sindicatos, que os policiais conhecem mais, porque os policiais são filiados ao sindicato, né? Então, a Cobrapol, ela tem esse trabalho de fazer essa luta nacional, né, E pela classe você policial civil. E você representa o interesse de todas as mulheres na Cobrapol, que é a Isso. diretora de assuntos de mulheres. Hoje eu estou como diretora de assuntos da mulher policial, né? Então, hoje eu estou representando essas mulheres que são da base da Cobrapol, mulheres policiais, mas sabe, Edilza, ninguém faz nada sozinha, né? Então, eu acho que eu Não. represento junto com todas, Sim, né? Então, a gente, não adianta a gente tentar fazer um ato sem ter a ajuda, sem ter a união de todas as mulheres, né? Então, tudo que a gente está fazendo é em prol de todas as mulheres. E eu te falo uma coisa: independente de Minas Gerais estar já com idade menor ainda do que foi decidido pelo STF, eu, enquanto sindicalista, enquanto dirigente sindical desde 2016 há anos, enquanto mulher policial, enquanto mulher, né, eu tenho dever e faço questão de lutar sim por todas as outras mulheres policiais que não têm o que não conseguiram. E isso como eu consegui aqui no estado esses direitos. Então nós, mulheres que conseguimos em outros estados melhorar a nossa previdência, nós temos o dever de ajudar as outras, porque só a nossa união é que vai conseguir trazer todas as garantias que a gente perdeu, todos os nossos direitos e ainda conquistar mais direitos ainda. Entendeu? exatamente. E essa união é que vai fortalecer. Aqui no Rio Grande do Norte também a gente está numa previdência mais confortável em relação aos outros estados. Mas para que as pessoas entendam, apesar de existir uma lei federal, uma previdência federal, cada estado ele pode fazer a sua previdência e pode sim colocar, incluir essa diferenciação, inclusive é o que já está posto e que já está decidido no STF, o que fortalece essa luta para que se torne um direito constitucional. Né? Então, as mulheres precisam, sim, apoiar umas às outras, precisam, não é no meu estado, é no outro estado, mas daqui a pouco eu vou precisar de um outro direito e eu vou precisar do apoio de Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco, e assim a gente segue. Exatamente. Então a gente tem que. Essa luta, então, não tem o que discutir. Ah, mas por que que a Aline está aí fazendo? Por isso, porque simplesmente por representar as mulheres policiais, por a gente precisar disso, nós todas temos que estar unidas, sim. Então, quem não puder ir, divulgar, quem vai, estar lá presente mesmo, percorrer, visitar, gastar sola de sapato, coisa que nós já fizemos inúmeras Muito, vezes, né, Edilza? Que muito, é muito. realmente gigantesca, né? O Congresso, a Câmara, aí vai para o Senado. Então, a gente precisa ter esse movimento. E aí, ligando nesse movimento, já que eu já falei sobre a Sim, aposentadoria, então, mulheres policiais do Brasil que estão assistindo, né, esse podcast da Edilza, acompanhem o canal, sigam o canal dela, né? É muito legal, a gente precisa apoiar.
Vamos comparecer todas no Congresso, na Câmara, no dia 6, né? Vamos visitar os gabinetes, vamos participar do café que vai acontecer às 14 horas. Vai ser um dia de luta, o primeiro dia de luta da mulher policial lá em Brasília. E nós contamos com todas vocês. A gente está fazendo esse ato assim com muita força, disposição, carinho, perseverança e assim, e muita sororidade, muita Dia 6 de empatia. agosto, né? Dia 6 de agosto já agora. Quarta-feira, semana que vem. Semana que vem, dia 6, próximo Isso. dia 6, as mulheres policiais, aquelas que não puderem estar lá, façam esforço as que puderem. As que não puderem, divulguem, porque hoje a rede social é sim uma ferramenta muito importante. Então, divulgue, coloque no seu Instagram, mande para seus familiares, mande em grupos, vá em todos os lugares, leve essa mensagem, porque só quem sente na pele é a mulher que sabe a importância das conquistas que a gente já teve e que a gente está perdendo e que a gente já perdeu. Então, se a gente não der as mãos mesmo, se a gente não seguir numa união, numa jornada na mesma direção, a gente vai perder muito mais, Aline. Exatamente, Edilza. Inclusive, eu queria até deixar claro aqui, essa luta pela PEC, já existe uma PEC, né, PEC 24, que trata de todos os policiais, né, melhorando a previdência, né, a questão do pedágio, etc. Em hipótese alguma, nós estamos aqui para poder atrapalhar essa PEC 24, né? Ou trabalhar negativamente. Nós somos pessoas que temos que trabalhar para o nosso próprio bem, independente se está aqui em Minas, em Brasília, Rio Grande do Norte, São Paulo, nós precisamos trabalhar para o nosso bem. Então, é óbvio que nós apoiamos todas as legislações, os projetos, as propostas de emenda constitucional que são boas para nós, enquanto categoria. Então, só que essa PEC da mulher policial, em nada atrapalha a tramitação da PEC 24. Pelo contrário, a gente precisa unir forças para poder as duas passarem e a gente conseguir fazer com que todos consigam melhorar a previdência, né, como um todo. E aí, Então, Edi? Pode Aline, falar. ainda falando do movimento, esse movimento, para que as pessoas tomem conhecimento, e muitas mulheres não sabem, mulheres policiais e a sociedade em geral, não vai ser apenas um congresso, um encontro de mulheres que vão trocar figurinhas. Onde vão se reunir, como vai ser, vai ser um dia de movimento em Brasília, né? Não vai ser, ou vai ser mulheres num salão, num auditório e lá discutindo, como sempre, né? Às vezes tem umas Não, discussões e sai um documento e depois não dá em nada. Então, como é que vai ser esse movimento do dia 6? Bom, nós já temos a PEC, né, que já está com 71 assinaturas. Nós vamos nos encontrar Tá vindo mulheres, né, de todo o Brasil, inclusive diretoras dos sindicatos que são filiados e federações da Cobrapol, né, e de outras entidades também, em nível superior, federações de outras categorias policiais, né? E aí nós vamos encontrar em frente ao anexo 2, né, às 9h30, nós vamos nos reunir lá, vamos fazer grupos, né, de mulheres, por exemplo, do Sul, Minas, e nós vamos percorrer, visitar os deputados, nós vamos fazer, né, vários grupos, visitar os deputados pedindo apoio, nós vamos estar com texto na mão, inclusive com um card com um QR Code para ajudar, e nós vamos percorrer, visitar os gabinetes, pedindo apoio aos deputados e às deputadas para assinarem a PEC, a nossa PEC, né, da aposentadoria, para a gente conseguir chegar a 171 assinaturas. Então, o E aí objetivo depois, é chegar em cada gabinete, no gabinete de todos isso. os deputados federais que estão lá em Brasília nesse dia Se a 6. gente conseguir, todos vai ser maravilha. Com exceção dos que já assinaram, mas de qualquer forma, todos, né, foram convidados para o café. E aí, às 14 horas, a gente terá um café no auditório Nereu Ramos, né? Um Na café Câmara em que Federal. as mulheres vão se reunir lá, as mulheres que foram para o ato,
e também terá os parlamentares, né? Porque vai ser um café com os parlamentares. E aí, neste café também, nós vamos buscar apoio para a PEC. Então, vamos tentar ver se a gente consegue sair com as 171 assinaturas naquele dia. Se a gente conseguir, vai ser uma coisa maravilhosa. Mas, de qualquer forma, esse movimento não é um movimento largado, não é um movimento de mulher ficar falando, né, outros assuntos, é um movimento focado, é um movimento que a gente precisa para poder melhorar a aposentadoria. Então, nós temos uma organização, né, nós estamos organizando tudo certinho, né, nós estamos divulgando com vídeo de várias mulheres policiais, inclusive sindicalistas, dirigentes sindicais. Então, nós contamos que deve comparecer mais ou menos cerca de 150 mulheres, alguma coisa assim, né, em virtude das inscrições que a gente vem recebendo. Mas, de qualquer forma, as mulheres que comparecerem, nós vamos, de qualquer forma, fazer o ato, né? Porque essa é uma luta independente. Nós já fizemos vários movimentos que tiveram cerca, aqui em Minas, cerca de 35 mil servidores Sim. da segurança pública, mas também tivemos movimentos que tinha só 40 pessoas que não compareceu. O importante é que a gente vai tentar fazer esse movimento sim e conseguir essas assinaturas. Eu te falo mais, Edilza, nós mulheres precisamos olhar também para nós. Sim. Então, se alguma mulher tem dúvida que essa PEC pode atrapalhar outra PEC e tal, não, gente, não tenha dúvida. Nós não vamos atrapalhar o trâmite de nenhuma outra PEC. Pelo contrário, a gente pode até ajudar a apoiar a outra PEC. Mas nós precisamos de assinaturas para a gente conseguir fazer com que essa PEC nossa seja aprovada e a decisão do STF seja constitucionalizada. E isso a gente precisa. A gente fala no dia a dia, assim, a gente já troca ideia, todo mundo fala, a gente fala PEC, 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 mas algumas pessoas podem não saber o que é PEC. E PEC é uma proposta de emenda à Constituição Federal, onde os direitos que estão sendo pleiteados estarão lá constitucionalizados. Né? Porque a gente fala, Aline, a gente já está tão acostumada com o dia a dia, é a PEC tal, número tal, e as pessoas não entendem. Então, gente, quando se fala de números, PEC 24, fala da PEC, são propostas de emendas à Constituição, algumas que já estão tramitando e outras não. Essa agora, que a gente está buscando, ainda não está tramitando, precisa de 171 assinaturas de deputados federais lá em Brasília. Inclusive, se você tiver em casa um amigo deputado, você conhece, peça a ele para assinar, mande um e-mail, mande um direct, mande qualquer coisa, um WhatsApp, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que tem contato com deputados federais, precisa de 171 assinaturas para que comece uma tramitação de uma proposta de emenda à Constituição para que nós, mulheres, tenhamos essa correção da Previdência, que foi um desastre quando tirou nossos direitos na Previdência. Exatamente, Edilza. Então, essa proposta, né, na verdade, a Constituição, a proposta de emenda à Constituição, ela tem uma votação, né, para a gente não falar quórum, uma votação muito mais difícil para ser aprovada do que os outros projetos de lei. Então, a gente precisa realmente de um apoio muito grande, né? Mas, enfim, voltando à valorização, à questão das mulheres, aí a gente pode entrar, Edilza, na questão da violência contra a mulher, Sim, a gente pode entrar na questão do assédio. O que sim, está acontecendo hoje, especialmente, depois da morte da Rafaela Drummond, do autoextermínio, infelizmente, né, a nossa colega escrivã, foi algo que eu nunca vi acontecer antes. Ela, né, tirou a própria vida, mas ela deixou provas, ela deixou áudios, ela deixou vídeos. E o que mais me deixa indignada é que nada aconteceu àqueles, em tese, que praticaram, né, contra ela assédio, né? Tanto o assédio moral, e eu julgo dizer para você que aquele investigador que fez, o inspetor, não sei,
né, que tem aquele vídeo falando, chamando ela de vários palavrões e etc., acho que até perseguia ela lá na delegacia, assédio sexual seria até pouco a penalidade, né? Porque o assédio sexual ele tem uma penalidade bem menor do que stalking, né? Do que importunação sexual. Então, seria até mais esses tipos de crime. Mas, enfim, depois que aconteceu esse caso da Rafaela, então vários outros vieram à tona. Muitas denúncias anônimas. E o que a gente vê hoje é uma prática de assédio que vem desde alto comando até os assédios horizontais. E a gente precisa coibir isso, a gente precisa trabalhar para que a gente consiga minimizar todas essas questões para as pessoas que estão sofrendo isso. Uma das coisas que eu acho que tem que ser assim bem ágil, assim, que está passando da hora é a tipificação do assédio moral, né? O Sim. assédio moral hoje ele não é crime ainda. Então, a gente precisa tipificá-lo, transformá-lo em crime, e também a gente precisa alterar as penalidades de alguns crimes. Porque, por exemplo, a indignação que a gente teve ontem de ver uma mulher levar 61 socos de um homem totalmente um covarde, um animal, para dizer assim, porque achava que tinha a posse dessa mulher. Sim. Isso é um absurdo. Isso aí dá a entender que a impunidade impera. Porque se o homem não tem receio de fazer isso com uma mulher, e geralmente, engraçado, né? Quando eles vão para ser julgados, ai, na hora teve surto, na hora passou mal, não sei o que, virou um animal, ou estava bêbado, né? Ou tem problema mental. Isso é tudo quando é contra a mulher. Né? Porque se for briga, né, vias de fato, ou então algum tipo de briga em bar e tal, não. Aí é diferente contra o homem. Mas contra a mulher, não, é um surto da pessoa. Então, isso aí não significa que ele seja perturbado mentalmente, não. Ele pode realmente fazer, né? É um conjunto de fatores. Mas, Edilza, será que é um conjunto de fatores sempre nesse tanto de tentativa de homicídio, feminicídio e feminicídio que está havendo aqui no Brasil? Aline, claro que tem esse conjunto de coisas, né? Porque é substâncias, é álcool, mas só que potencializa essa situação mental em que, na maioria das vezes, o homem acha que a mulher é um objeto que pertence a ele e que ele pode descartar, ou pode controlar o que ela pensa, o que ela fala, o que ela veste, né? Ao ponto, acontece tanto ao ponto das mulheres se tornarem dependentes psicologicamente dos homens, né? Porque elas mesmas acreditam que elas são propriedades dele. Muitas delas acreditam, não, eu não vou fazer isso porque meu marido não gosta. Eu não trabalho porque meu marido não deixa. Eu não visto uma roupa curta porque meu marido não permite. Então, assim, e para elas Isso, está tudo exatamente. bem. Então, isso é uma coisa, uma cultura arraigada que, junto a isso, essa natureza de propriedade, né, que o homem termina tendo, aí juntando com substâncias, com drogas, com hormônios exageradamente, que você vê que digamos, né, os bombados, eles estão ali sempre se injetando hormônio, um monte de coisa, juntando com o conceito que ele tem de proprietário da mulher, faz cometer essa barbaridade. Problema mental nem sempre. Pode ser que exista problema mental, não vamos descartar que não existe. Pode existir, mas tudo isso é com essa coisa de propriedade da vida do outro. Infelizmente, Aline, até mulheres também, eu acho que já é meio inerente do ser humano, tem mulheres que também acham que são propriedade dos homens. No entanto, as mulheres não conseguem desferir 61 socos dentro de um elevador com uma câmera gravando. Ele acenou para a câmera, então foi um surto que ele estava acenando para a câmera e depois
cometeu aquela barbaridade que, lamentavelmente, com profunda tristeza, a gente vê nas redes sociais. E aí eu quero fazer um parêntese aqui, Aline, para a exposição dessa jovem que está nas redes sociais, a exposição do rosto dela desfigurado, a exposição de toda a agressão que ela sofreu. Primeiro, nenhuma mulher quer ver sua face, seu rosto nas redes sociais daquela forma. Segundo, cada vez que ela vê aquela imagem, ela vai reviver a dor. Vai Lembrar, reviver a dor. exatamente. É uma Revitimização. repetição, uma repetição o tempo todo, revitimização daquilo que ela sofreu, que está sendo exposto, e pessoas fazendo isso só para ganhar likes. Eu estou desde ontem, desde que houve isso, eu estou aqui na minha mente pensando como eu gravar um vídeo sobre isso, como eu falar sobre isso, mas, assim, a gente tem tanto cuidado, a gente precisa ter tanto cuidado para não expor essas vítimas e não deixar elas piores do que elas estão, né? Já que a gente está falando desse caso, eu queria abrir esse parêntese aqui. A gente não pode... ela quer falar, ela quer expor, tal, mas assim, tão brutal a pessoa pegar a imagem dela toda machucada e ficar publicando e dizer assim, fazer uma bandeira de defesa, mas ao mesmo tempo também agredindo, que é isso que eu vejo. Na hora em que você mostra, você nem tem permissão e está mostrando a foto de uma vítima toda machucada, você está agredindo mais uma vez de alguma forma. A questão toda, você falou realmente, né? Expor é bem complicado, porque realmente ela está vivendo ainda aquele furacão que aconteceu com ela. Às vezes ela nem se colocou, né? Caiu em si para saber o que aconteceu, mas e a gente fica vendo, sabe, Edilza, cada hora. A cada minuto, esse tempo que nós estamos fazendo de live, muitas mulheres já foram agredidas ou estupradas, meninas, ou até mesmo morta por algum homem que acha que a mulher é um objeto, né? Quando a mulher eu ministro muitas palestras sobre violência doméstica, sobre assédio, e uma das coisas que eu falo na palestra é sobre esse ciclo de violência mesmo. A mulher, ela não consegue sair dessa relação, primeiro porque ela realmente acha que ele é o único homem da vida dela, nenhum outro vai querer, ou ela não consegue sobreviver sozinha. Então, ela fica dentro de um ciclo, né? Primeiro vem a tensão daquele relacionamento, ela fica insegura, ela não sabe o que ela fez, depois vem a violência, né? Que é a parte da agressão tanto verbal, quanto sexual, quanto física, né? Psicológica, que são as violências que estão previstas na Lei Maria da Penha. E aí, por fim, vem a lua de mel, que é aquela desculpa. Então sempre existem, eu falo muito na minha palestra, que não começa assim de uma hora para outra. Ele não vai chegar e já dar um empurrão, dar um soco nela. É como se a violência for graduando, ela vai graduando. Primeiro começa a xingá-la, né? Chamá-la de vários nomes, aí depois empurra, aí depois esfaqueia, aí depois vai lá e mata, desfere um disparo nela, ou então faz o que esse homem fez. Então, provavelmente, possivelmente, essa relação já estava extremamente doentia e chegou nesse ápice, né? Então, quando chega nesse ponto, a mulher, infelizmente, ela está dentro de uma relação tóxica. E ela precisa também tratar e ter o apoio das outras pessoas, o que não acontece. Então, Edilza, muitas vezes aquele homem que é parceiro, amigo, joga futebol, interage com todo mundo, é um agressor de mulher. Entendeu? Então, a pessoa, eu falo que para mim é um dos poucos crimes que a pessoa que está cometendo é uma pessoa comum, tranquila, que está lá vivendo a vida dele e tal, só que no momento que está com aquela mulher, se transforma num monstro. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa
trabalhar muito, trabalhar para poder. Parece que a gente está enxugando gelo. É, Mas, enquanto tiver. Primeiro que a gente precisa de legislação e a sim, aplicação da lei. Não adianta você ter várias leis e não são aplicadas, né? Porque senão esses homens eles vão sentir, né, aquela sensação de impunidade, né? Igual foi aprovado na Câmara ontem a progressão da pena, né? sim, Aumentou os anos, né, para o crime hediondo. E feminicídio é crime hediondo, né? Ou também tem que transformar outros crimes também. Eu acho que toda essa questão envolvendo mulher, criança e adolescente são questões que têm que ser tratadas com muito rigor, sabe? Com muito rigor. A gente vem vendo o crescimento muito de estupro de vulnerável. Eu não falo nem abuso, não, sabe, Edilza? Porque hoje eu aprendi com uma pessoa que ministra palestra e tudo, que é bem experiente nessa parte, que o abuso é quando a pessoa não permite que se faça aquilo, mas ela tem consciência. Então, ela foi sim. abusada. A criança não tem consciência. É, Ela não sabe o que é verdade. isso. Então, é estupro de vulnerável, né? E da mesma forma, essa violência contra a mulher. E entrando nisso, o assédio contra a mulher e o assédio sexual e moral nas instituições policiais tem são vários casos, inúmeros casos, porque muitas vezes a mulher sofre o assédio sexual, né, do homem, e quando ela repele aquilo, ela vai sofrer o quê? O O assédio assédio moral, a moral. perseguição. E hoje acontece muito um outro tipo de assédio, que é o assédio moral de segunda ordem. Sim. A pessoa consegue denunciar, mas quando ela denuncia, ela começa a ser punida mais ainda. E aí Então, retorna. as instituições policiais eminentemente machistas, e infelizmente nós temos, a gente vê muitas mulheres assediando outras mulheres. Isso, Também. assim, é uma coisa que me deixa muito triste, porque deveria ser o inverso. Mulheres Então, deveriam tudo. proteger mulheres. Exatamente. Então, você ser assediada quando você está lá com seu filho precisando amamentar, né? Você ter que voltar para o serviço, você ser obrigada a fazer uma coisa, sendo que você, né? Sendo que não tem essa diferenciação, tem essa diferenciação com referência aos outros policiais, aos outros Sim, servidores, essa perseguição, né? Pelo fato de uma servidora que é subordinada vestir melhor que a chefe. Então, vaidade, coisas supérfluas, coisas bobas, que leva a pessoa, acaba levando a pessoa à depressão e até ao autoextermínio. Porque o assédio moral, Edilza, eu julgo a dizer para você que eu faço a comparação à violência psicológica dentro da Lei Maria da Penha. É praticamente a mesma coisa, a pessoa vai definhando, ela morre em vida. Ela não sabe, ela não quer mais trabalhar, ela sente dor no corpo inteiro, palpitação, acha que vai morrer, ela perde a fome, ela se isola. Isso foi acontecendo, inclusive, com a Rafaela, se isolar da sim. família, tal. E outra coisa, não adianta a polícia falar que a pessoa ela tinha ou problemas anterior, né, antes de entrar para a polícia. Primeiro, porque a gente passa por um teste psicológico, Sim, né, para entrar para a polícia. E sim. segundo, que qualquer coisa que a pessoa já tenha passado anterior, a polícia potencializa em 10 vezes Muito, mais. muito. Entendeu? Principalmente quando ela vai lidar com a criminalidade, com assédio, com perseguição, com precariedade, com falta de estrutura. Quem é que aguenta isso, Edilza? Não Quem aguenta. é que aguenta isso? E a mulher, muitas vezes, ela está sendo vítima e ela tem medo. Ela tem medo no ambiente de trabalho. Ela é acusada, como a Rafaela foi acusada, que ela provocava, que ela criava um ambiente propício, né? Para o assédio. Que história é essa? Nós estamos em que época em que, se a mulher se vestir bem, se a mulher se vestir mal, ou se a mulher usar uma roupa justa, ou apertada, ou curta, ou seja lá o que for, ela não está propiciando cenário nenhum para assédio nenhum. Ela está se vestindo ou se comportando do jeito dela, na sua personalidade, do jeito que ela se sente bem. Não existe mais isso de querer culpar a vítima.
uma das coisas que É, mais acontecem geralmente é isso. é culpar a vítima de ter provocado, principalmente em crimes, né, sexuais. A mulher provocou porque ela se insinuava, porque ela queria. Se você, muitas vezes, você pode sim estar, de repente, interessado em alguém, ou você se vestir melhor, você querer chamar a atenção, mas isso não dá o direito do assédio, não dá o direito do estupro, não dá o direito da agressão, não dá o direito de nada. Porque é uma Exatamente. personalidade, é uma mulher que está ali com a sua vida. Então, dizer que uma mulher provocou, que é o que acontece muito e com a Rafaela, o áudio Nossa, é. rodou o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né? Dizendo que ela é porque ela tinha um passado, porque ela tinha. Não, não tem que ter passado, não tem que ter provocado. Se uma mulher flertar ou achar um homem bonito ou alguma coisa, não quer dizer que ela está atraindo o homem para que torne ela vítima. O animal, porque o homem que faz isso é um animal, o animal que faz isso é porque ele é doente, porque ele é um bárbaro e porque ele é um criminoso. Inclusive, Edilza, essa questão que você falou é muito séria, porque, em grande maioria, a mulher de vítima passa a ser a culpada. Quando eu falo que eu fico, né, hoje eu não sei, mas eu já tive muitas reclamações até da própria delegacia da mulher, que quando chega assim, algum homem aborda e fala assim, mas o que você fez para provocar ele para ele fazer isso? O que você fez para ele fazer isso? Ou você tem certeza que você vai denunciar? Isso vai acabar com a vida dele? Então, assim, é uma coisa que, e daí? E daí? Ele é criminoso, e daí? E outro ponto, né, que você chegou a falar, e eu vou até falar com você, por exemplo, a mulher, ela teve um envolvimento com o homem, mas ela não quer mais. Isso não dá o direito do homem querer ter alguma coisa forçado com essa mulher. Então, se ela trocou mensagem com ele numa certa época e depois falou assim, eu não quero mais, acabou, acabou, acabou. Então, não, mas porque a gente já teve, não interessa. Até numa relação conjugal, casamento, matrimônio, o que for, hoje a mulher ela tem a liberdade sobre ela sexual. Se ela não tiver vontade de ter relação, ela não tem que ter relação só porque está casada. Então, isso aí são vários pontos. A mulher ela precisa ser feliz. Eu falo para você o seguinte, Edilza, eu defendo a mulher, sabe? Eu defendo a mulher, eu não tenho nada contra homem, pelo contrário, Pelo né? Eu até contrário. gosto. Mas, mas é o seguinte, no momento que essa mulher está infeliz e começa a sofrer algum tipo de violência, assédio que for aí neste momento, eu vou meter a minha colher sim. Sim, Aí é o momento que a gente entra. a gente tem Mas que enquanto ela entrar está e ajudar. feliz, exatamente, enquanto ela está feliz, ela vive a vida dela, ótimo. Mas no momento, ela pode ser do lar, ela pode ser o que quiser. Eu não vou condenar nenhuma mulher que quer ficar na casa dela, trabalhando, né, cuidando dos filhos, isso aí em hipótese alguma. Mas se ela sofrer algum tipo de violência ou Violência. começar, aí é onde a gente entra, né? Quando isso E passa, deixa de ser uma vontade, deixa de ser a vida dela. Porque tem mulheres, eu não julgo as mulheres que dizem assim, não, eu gosto de estar em casa. Hoje tem até uma campanha aí das mulheres que dizem, não, eu gosto de ser bancada, eu gosto de estar em casa, eu gosto de ser dondoca, eu gosto de ir para salão, eu gosto de estar linda, que meu marido pague tudo para mim. Tudo bem para ela tá pode. O ótimo. que não pode, tá ótimo e é maravilhoso, né? Ora, eu vou acordar e vou cuidar da minha beleza hoje, mas enquanto isso for uma vontade, enquanto isso for tornar ela feliz, tudo bem. Na hora em que ela tem que ficar em casa porque o marido não deixa sair porque não pode ter contato com outros homens. Não deixa porque se sair vai ver o que outras mulheres fazem, vai querer fazer também. Se esse for o motivo dela estar em casa, aí sim a gente vai conversar e dizer, amiga, vamos acordar para a vida, porque você tem uma vida, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode se divertir, você pode ir à praia, ir ao cinema, fazer o que você quiser, porque você é livre. Não significa que viver ao lado de um homem, ter um relacionamento de um homem, você é propriedade dele.
né? Como é a Exatamente. relação de cada um, se eles escolhem ter uma relação assim, beleza. Eu tenho uma amiga que é muito bem sucedida, é psicóloga, vive muito bem, tudo, tem filhos, e agora ela resolveu, entrou num acordo com o marido, vivem bem financeiramente. Ela disse: eu quero ficar em casa cuidando das minhas filhas. Mas também ela sai para dançar, ela sai para fazer dança artística, ela vai fazer coisas que ela quer também. Então, Uhum. não tem problema nenhum. E os homens, não significa, quando a gente fala isso, às vezes algumas pessoas acham, que você até falou aí, que a gente acha que todos os homens são monstros, que todos os homens são. Fica com medo da gente, nenhum homem É, chega perto. Ai, se não chega chegar, vai perto, não, que é assediar. feminista. Ah, Mas não não, é não tem isso, isso, não é não é isso. isso. Tudo tem um limite, e o que passa desse limite e a gente começa assim a defender, e a gente começa a, digamos, gritar para ajudar a amiga, é quando isso se torna violência, invasão, às vezes até tortura, que muitas mulheres Exatamente, são Edilza. torturadas. Exatamente. Então, assim, tem muitas mulheres que acham legal, né? Ah, ele tá com ciúme de mim, ele quer saber quem me ligou. Isso é tudo violência psicológica. Uma hora isso aí vai dar zebra, vai ser complicado. Então, se você começou a namorar um cara e ele começou a fazer esse tipo de coisa, você racha fora, some, porque enquanto tá no início, você consegue desvencilhar rápido, porque mais para frente, seguindo um relacionamento desse, fatalmente, né? Porque ele não vai passar por uma terapia, algo vai acontecer, né, Edilson? Então, enfim, mas o importante de tudo é denuncie. Ah, mas se eu denunciar, eu vou ser morta. Então, nós temos pesquisa que fala que as mulheres, a maioria das mulheres que não denunciou é que foram mortas. Então, denuncia, porque ainda tem homens que têm algo a perder. Então, se denunciar, medida protetiva, inquérito e processo, ele vai ficar distante. Mas se não acontecer isso, pode ser que perca a cabeça e uma hora possa cometeu feminicídio. Então, o importante é denunciar a violência que está sofrendo. E eu, Edilson, eu sou hoje presidente do Instituto Amadas. Esse instituto, o Instagram dele é @Instituto Amadas. Nós estamos reformulando o instituto. Eu cheguei a atender mais de 300 mulheres, né, vítimas vulneráveis. E já ministrei palestras pelo Instituto para mais de 1.000 pessoas em vários locais. Hospital, escola, comunidade, igreja, para polícia, para secretaria, prefeitura, tudo quanto é tipo de lugar, porque é uma forma de prevenção. Muitas vezes a mulher nem sabe que ela está passando por uma violência e ela fala assim: "Uai, mas peraí, tá errado então". Então a gente precisa também prevenir. Então hoje eu faço mais o trabalho de prevenção do Instituto enquanto ele está sendo reformulado. Atualmente a gente parou com os atendimentos, mas agora a gente vai reformular. E quem precisar, né, eu ministro palestra, falo a respeito de violência doméstica, falo também sobre assédio moral e sexual, também já ministrei palestra em várias empresas, né, instituições. E aí, Edilson, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar, né? Enfim, e sobre o assédio na instituição, eu quero dizer também que o sindicato que eu sou diretora hoje de assuntos da mulher policial, que é o Sindicato dos Escrivães da Polícia Sim. aqui de Minas, o SINDEP, nós somos um dos mais, ou se for mais atuante no combate ao assédio moral e sexual dentro da polícia. Inclusive, nós somos chamados até para palestrar por outros órgãos, para prefeitura, para professor. Então, assim, isso é muito, o reconhecimento. E hoje nós temos agora nós montamos um fluxo de atendimento dentro do SINDEP. Então, a pessoa procura o SINDEP, ela vai ter um atendimento humanizado. Eu sou responsável por esse setor hoje, né? A gente vai atender, a gente vai encaminhar para o jurídico.
A gente vai fazer todo aquele acolhimento daquela pessoa vítima e sem revitimizá-la, e vamos dar andamento e acompanhamento ao caso dela para a gente poder resolver a situação dela, ainda que seja jurídico ou até mesmo tentar ajudar na parte psicológica, né, administrativa. Então agora nós temos uma área específica dentro dos sindicatos escrivães para atuar contra o assédio moral e sexual. Nós temos alguns casos lá no Sindep, inclusive, que são casos de repercussão, que já teve até audiência pública com denúncias, né? Casos de escrivã, de investigador, de investigadora, que estão sendo perseguidas, inclusive uma delas sendo perseguida por alta gestão, né? E outros órgãos, e a gente precisa combater isso. É muito interessante. É o sindicato fazendo um trabalho não só para defender sua categoria, mas também de utilidade pública, né? E já que a gente está aqui, a gente está falando disso, vamos aproveitar e falar para as mulheres quais são os sinais, os primeiros sinais da violência, o que é que ela pode evitar, o que é porque muita gente pode estar lá em casa, Aline, passando por situações e que ela não imagina que já é um sinal de que vai se agravar uma violência contra ela, né? Tem homens que dizem, não, eu trato muito bem minha mulher, mas de repente a mulher se veste e ele olha assim e faz, que roupa é essa? Que coisa horrível. Aí vai diminuindo, daqui a pouco, que cabelo é esse? Por que você não cuida desse cabelo? Aí, você tá gorda. Então, assim, são coisas bem sutis. Aí depois diz sorrindo, brincando, né? Tá só brincando. E, na verdade, ele já está demonstrando sinais de que ele está diminuindo, né? Isso. Ele está diminuindo a mulher, dizendo que ela não se veste bem, dizendo que ela é gorda, que o cabelo é feio, que tem dente grande, ou dente pequeno. E, enquanto isso, ele tá também lá na rua, se divertindo, fazendo outras coisas, e as mulheres da rua são lindas e não sei o quê. E ele não está nem interessado também que a dele se torne linda, porque ele quer uma propriedade. E algumas mulheres podem estar passando por isso. Eu quero até que você acrescente mais sinais, mais dicas que as mulheres se identifiquem e que elas não se tornem vítimas de uma violência mais profunda, porque isso já é uma violência. Tá. Então, Edilza, foi bom você ter falado isso, porque você aí falou características da violência psicológica. A violência psicológica, hoje, ela já está tipificada, ela já é crime. Antigamente, era difícil, antes da gente conseguir essa legislação, porque a gente não sabia, a autoridade policial, né, ou no caso, a gente não conseguia mensurar, né? Se era o quê? Uma difamação, se era uma calúnia, se era uma injúria, o que era que o homem tinha praticado. Enfim, na Lei Maria da Penha, a gente tem 5 tipos de violência: a violência moral, a violência psicológica, a violência física, a violência sexual e a violência moral, sexual, física, patrimonial. Essa, inclusive, vou dar a dica. A mulher que não recebe pensão alimentícia está passando por violência patrimonial. Bom, a violência moral, o que a Edilza falou assim, da saia e tudo, a violência moral, ela vem carregada com a injúria, a difamação, principalmente, né? Então, o homem, ele vai na internet, antigamente eles iam no bar e falavam assim, minha esposa tá um lixo, nossa senhora, engordou, tá péssima, e não sei o que, e começa a falar, isso é difamação, isso é violência moral. Injúria é quando ele começa a falar, isso aí tá muito pequena aí, não dá servindo não, e aí ele começa a travá-la também, então isso também é violência moral. Mas também tá ligado à violência... Uma dessa aí, ainda nessa, ele diz assim, isso não é coisa de mulher séria. Isso aí, isso, exatamente. Então, vagabunda, piranha e etc., tudo é violência moral,
tá? Porque ele está difamando, ele está injuriando a mulher ou caluniando, se falar que ela praticou algum crime, mas Sim. isso é mais difícil. Mas, enfim, a violência psicológica, o que que ela prevê? O homem, a questão mental da mulher, a saúde mental da mulher vai ser abalada, o psicológico dela. Por quê? Porque Travou de novo. Agora eu acho que foi lá. o homem vai começar a fazer com que a mulher. Não, Tá tô ouvindo? ouvindo tudo, tudo. Tá, então ótimo. Então, aí a violência psicológica, ele proíbe, ele restringe a liberdade da mulher, dela ir e vir. Sim. Ele restringe, o homem não deixa ela ir na casa da família, não deixa encontrar com as amigas. Ele começa a chamar, a falar que a mulher tá feia, que engordou, que não presta, que não pode dar filho para ele, que ela é Sim. seca, que não sei o quê, e tal, tal, tal. Então ele começa a fazer com que a mulher, ela ache que ela é a pior mulher do mundo, a mais feia. Mas na outra hora, ele fala assim: ai, meu amor, desculpa, tinha bebido um Ah, pouco, é. você é E maravilhosa, eu eu te tava amo. Aí brincando. depois ele vem e faz isso. Então ele vai e volta, vai e volta. E isso a mulher vai enlouquecendo. Ela vai falando, e ele fala: olha, ninguém vai querer ficar com você mais. Você, Ah, ninguém, só eu, tá? ninguém te Só quer eu, porque nenhum só homem, eu. nenhum homem vai querer ficar com uma pessoa como você. Olha como você tá acabada. Ninguém, quem é que vai querer ficar com você com mais dois filhos aí nas costas? Eu te Só eu aguento mesmo porque você eu sou tem. bonzinho. Eu sou bonzinho, eu Exata, sou uma boa pessoa. Por isso que eu te exatamente. assumo. E você não vai ter condições de sobreviver financeiramente, sozinha. Isso, Você não sabe exatamente. Você fazer já nada tá na velha. vida. Isso, então ele faz isso. Aí, um pouco depois, ele fala assim: ah, amor, você para mim é a mais linda. Você é a maravilhosa, inteligente. Então ela fica louca. Ela não Confunde. sabe o que ela pensa. Então ela vai se definhando, definhando, até o momento que ela chega a falar uma coisa para ele e ele fala assim: olha, mas você não me disse isso. E ela disse. Então, até a confusão mental ele traz para essa mulher. Ele faz com que essa mulher pense que ela está até louca. Então, E essa ele é a diz que violência ela é louca. psicológica. E ele diz que ela é louca. Ah, você tá dizendo isso porque você é É, louca. Você exatamente. tá misturando Mas tudo. isso, mas tem forma de provar a violência psicológica. Tem forma, tem como provar via mensagem, tem como provar gravando, né? Sim. Se eu quiser colocar câmera escondida, tem jeito, né? Então, tudo isso consegue provar. E se provar, é crime e tem pena de reclusão. Bom, a violência, eu falei moral e sexual, a violência física é uma violência que todo mundo costuma falar assim: ah, a mulher foi agredida, é a única coisa que acham. Mas a violência psicológica, para mim, é a pior, porque a mulher morre em vida. A violência física, ela pode levar um empurrão, é física. Então, ó, violência física é o que aquele monstro fez com aquela mulher, Sim. a tentativa de feminicídio, aquele tanto de soco é violência física. Arranhar a mulher é violência física, enforcar, empurrar, né? Dar um tapa nela, qualquer tipo de ato que vai lesionar, que vai Atingir a danificar, integridade. prejudicar o aspecto corporal da mulher é a violência física. A violência sexual é quando o homem ele vai restringir os direitos sexuais da mulher. O que, que acontece? Não é só quando ela quer e ele força, mas quando ele obriga ela a presenciar ele fazendo isso com outra mulher. É quando ele obriga ela a engravidar. É quando ele obriga a mulher a tomar anticoncepcional. É quando ele obriga a mulher a se prostituir, né? Ele vai coagir a mulher. Então, tudo isso é violência sexual. Então, se você está aí num casamento e ele fica forçando isso, você está sofrendo violência sexual. Não é violência sexual Bom, só um estupro. exatamente. Então, se Porque ele faz esse tipo de.
Muitas mulheres Isso, acham que ela só está sendo violada sexualmente, ela está sofrendo violência sexual, se ela sofrer um estupro, praticar um sexo obrigada. Mas não é só isso. Tudo isso que você está trazendo é muito esclarecedor para o pessoal que está em casa. A gente está acostumado, a exato. gente já sabe isso muito naturalmente, mas as que estão em casa precisam identificar isso. Muito bom. Não, inclusive, Edilza, quando o homem fala assim, deixa eu ver seu celular aí. Que isso é? Isso é violência psicológica. Ele já está tomando conta de tudo que é dessa mulher. Às vezes a mulher fala assim, que gracinha, ele está com ciúme de mim. Não está com ciúme, isso é posse. Porque se ele pega o seu celular e identifica que tem uma mensagem de um homem, ainda que seja um amigo, vai querer fazer o que aquele escroto, aquele animal fez com essa menina. Porque parece que ele pegou o celular dela, né? E tinha uma É, mensagem dela para um amigo. Então, isso aí é violência. Pegar o seu celular é violência. Se ele te dá um tapa para pegar o seu celular, é violência física também. Se ele pega os seus bens, ele pega suas roupas, ele pega sua carteira, ele queima, ele joga fora, ele rasga, ele taca na sua cara. Se ele para de pagar a pensão alimentícia, se ele não te paga, é violência patrimonial. Se ele está lá deitado no sofá e você sustentando a casa e ele sem fazer nada, e ele usa o seu cartão para comprar as coisas, é violência patrimonial também. É um abuso. Então, Edilza, esses são os tipos de violência. Então, a mulher, às vezes, ela tá na casa dela e ela acha que o homem sentir ciúme dela é uma coisa boa para ela, e não é. Vocês podem ter certeza que aquele homem extremamente ciumento é aquele que mais trai. Aquele homem que por quê? Porque ele identifica o que ele faz. Ele enxerga na outra pessoa ele mesmo. Então, ele vai enxergar na mulher que ela pode estar fazendo. Por exemplo, se ele troca mensagem com uma mulher, outra mulher no telefone, ele pode estar achando que ela trocar mensagem com um homem, ainda que seja inofensivo, ela também está traindo ele. Então, na maioria das vezes, aquele homem que trai é o mais violento e que fica realmente fazendo com que a mulher seja uma escrava dele, né? E outro detalhe, a mulher, eu sei que ter a vida boa é muito bom, mas você trocar a sua liberdade por algo bom para você não compensa, porque uma hora você pode ficar sem a sua liberdade e sem sua vida. Então uma pense hora bem uma exatamente. hora ele cansa, ele diz, eu não quero mais lhe dar essa vida boa que você tem, porque eu quero dar para outra pessoa. E aí ela não vai ter uma profissão, ela não vai ter como se sustentar, ela não vai ter como viver, ela vai ficar frustrada porque não vai ter mais aquela vida boa. Quando eu digo que eu não julgo, não julgo, mas ela vai ter consequências. Vai ter consequências. Uma Exatamente. mulher que se torna dependente 100% do homem financeiramente, ela está preparando um futuro tenebroso para ele, porque a maioria deles vão cansar. Aquele caso daquele advogado, eu dava tudo para ela, dava um apartamento e tal, e na hora que eu não quis mais, e aí eu expulsei ela da minha casa e praticou aquela violência também na frente de câmeras. Então, a mulher, ela pode, eu quero, eu gosto dessa vida, mas não existe garantia de um futuro bom em relação a isso, porque quando ela vai se acostumar e depois ela vai ficar frustrada. E, além do mais, ela vai ser vista como um bibelô que o homem sustenta, né? Aquela mulher troféu, para mostrar que tem uma mulher linda, que não sei o quê, que banca tudo para ela. Então, depois ela não vai ter nada disso e vai sofrer uma vida muito complicada e difícil. Pois é, essas mulheres que realmente têm, né, essa dependência total, né, do homem, geralmente o homem maléfico, ele usa isso para tomar a mulher como posse e aí pratica as violências contra ela. Se você tem uma relação sadia, né, igual a sua amiga aí, né, que trabalhou, é sadia, tudo bem. A gente, igual eu falei antes, eu não condeno ninguém. Eu já falei que existem muitos homens bons, né? Homens que a gente pode ter sim um relacionamento que vai ser saudável, mas existem também aqueles homens ruins. Então, aqueles homens ruins é que as mulheres têm, ó, cascar fora.
entendeu? Então, esses tipos de violência que eu te falei, Edilza, muitas vezes a mulher nem sabe que está sofrendo e ela está sofrendo uma das piores violências que é psicológica, né? Esse negócio de vai e volta, vai e volta, vai e volta, isso aí é teste psicológico. A mulher chora todos os dias. Ela não sabe o que o homem está pensando. Ela primeiro acha que o homem ama essa mulher, mas depois ela não acha e ela fica nessa confusão e aí ela começa a ter, né, vários problemas psicológicos e quando ela quer sair dessa relação, aí ele vai atrás dela na casa da família, a família volta porque ele é um bom marido, então ela sofre pressão de todos os lados. Ah, ele é um bom pai, ele é um bom marido e não sei o quê, mas será mesmo que ele é um bom marido? Ele é um bom amigo, ele é bom em tudo, mas ele não consegue fazer essa mulher feliz. Então, Edilza, as mulheres têm que correr das violências que estão na Lei Maria da Penha. Tá falando comigo? Não, é aqui com ele. Ah, as mulheres têm que correr disso mesmo. E se identificar que está passando por isso, se conseguir sair fora o mais rápido possível. E olha, ele agrediu uma vez, já pode denunciar. Porque daí vai para pior. Não vai Sim, melhorar, não. Ainda que ele peça desculpa. Porque, igual eu falei, é o ciclo da violência. Pedir desculpa, volta tudo da mesma forma. Tensão, violência, desculpa. Até o momento que esse ciclo se rompe. Como que esse ciclo se rompe, Edilza? Ou ela consegue romper com esse homem, sim. viver, né? Frequentar um psicólogo e tal, ou ela é morta, feminicídio, ou ela suicida. Porque tem casos também de mulher que não aguenta, suicida, às vezes mata os filhos, se mata, porque não aguenta. Então, assim, tudo isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa pelo menos ajudar a prevenir, né, Edilson? Isso aí é uma forma que você está Com fazendo também de certeza. prevenção, né? Então, assim, quem quiser denunciar, por exemplo, o 180 é o número nacional, mas Sim. em cada estado tem os números que a polícia vai, né, na casa, ou então tem É, que buscar a 181, delegacia. 181, O 190. 81, 190, tem que procurar a delegacia, Ministério Público, Defensoria. Outra coisa que é interessante, aquele X vermelho na mão, por exemplo, se você chega, tem na lei, tem umas instituições cadastradas, que é o Banco do Brasil e tal. Mas eu tenho certeza que você chega na Araújo, por exemplo, aqui em Minas Gerais tem Araújo. Sim. Mas você chega numa É o farmácia, uma alecrim drogaria. daqui. Hã? É o alecrim daqui. Ah, tá. Então, você chega aí na Alecrim, ou então aqui na Araújo, numa drogaria com X vermelho na mão, você faz assim, ó, qualquer um já identifica que é violência contra a mulher, né? Às vezes você tem que ligar para a polícia, aqui se liga para a polícia e fala: "Ah, eu quero um açaí", por exemplo, já Sim. sabe que tem algum problema. Então, tem que denunciar, gente, tem que Tem, denunciar tem para os vocês se sinais, manterem. né? Tanto o X na mão e hoje se divulga muito o sinal Para a do. violência contra criança e adolescente. Para quem está Então, sofrendo a violência também. Então tem que isso, identificar esses sinais e ensinar esses sinais, né? E como sair disso. exata, Se você não exatamente. consegue sair sozinha, se você não tem coragem de fazer um X na mão, né? Mas você precisa encontrar alguma forma. Você vai numa delegacia, você conta para o seu vizinho, porque hoje já existe até lei em condomínios que os síndicos são obrigados a denunciar casos de violência dentro dos condomínios, né? E Edilza, deixa eu te falar, não é só o síndico, tem a lei, qualquer pessoa. mas todo mundo, se você ouvir uma. Você tem que já ligar para a polícia, ó, violência doméstica aqui, praticada aqui do lado, porque antes tinha aquele ditado assim: em briga de mulher, marido e Marido mulher, e mulher? ninguém mete a colher. Não, Agora é hoje assim: em mete briga de sim. marido e mulher, todo mundo mete a colher. Então, Exato. hoje, dessa forma, é denunciar mesmo. E mesmo que a mulher fale, ah, não, não denuncia, por favor, ele é um bom homem, ele só me deu um tapa, mas nem tá doendo. Denuncia, Denuncia. porque você vai resguardar a integridade física da É um mulher. É isso que eu queria falar. É um crime de ação Ana, pública. É um crime de ação pública. Se a delegacia ex- tiver conhecimento, ele vai ter que apurar. exatamente. Na verdade, tem, né, por exemplo, a violência psicológica, a violência física, né?
É, A o que eu queria falar física, da violência principalmente. física é a preservação da integridade física e corporal. Era isso que eu Sim, tinha esquecido, a integridade. Tem que ser íntegro o corpo da mulher, né? Mas enfim, Edilza, é isso. Assim, não sei como que tá o tempo aí, mas se você estamos quiser fazer bem. mais alguma pergunta, eu respondo. Mas eu acho que eu contemplei alguns temas importantes para a gente que somos, né, nós que somos mulheres, né? E você pode ter certeza, pode contar comigo sempre que você precisar também, né? As mulheres que precisarem de mim podem contar comigo. Eu tenho um Instagram também, que é @AlineRiseSantos. Não sei nem se dá, porque o meu riso é diferente, sabe? Rise. É RISI. E aí tem o arroba do Instituto Amadas também, né? Pode mandar mensagem para mim, que eu tento resolver de alguma forma, que eu tento ajudar. Se eu não conseguir resolver, pelo menos tentar ajudar, eu vou tentar ajudar. Assim como eu sei que você também vai fazer isso da mesma forma aí no seu estado, né? E a gente vai trabalhando pelos direitos, pelas garantias das mulheres policiais e contra qualquer tipo de violência, né? Contra a mulher, contra criança, adolescente, também contra combate, né, ao assédio sexual, assédio moral, especialmente contra as mulheres. E vamos caminhando, né? Essa luta é nossa, é É, minha especificamente assim. Eu peguei para mim porque eu sofri violência doméstica. E eu sei que dói, dói muito. São cenas de terror naquele momento. Então, eu quero muito ajudar as mulheres o que eu puder. e você já que você falou nisso, né? Eu não imaginei nem que você ia falar que você foi vítima. Então você tem a experiência de saber como sair disso. Como a mulher. A gente falou muito aqui em denunciar e tal, mas você pode ter algumas ações, você pode criar, sim, coragem e puxar aquela coragem. E como sair disso no seu dia a dia? O que é que você tem que fazer, Aline? Como é que a mulher se prepara para dar esse voo de liberdade, de sair fora da violência? A mulher, no meu caso, graças a Deus, eu tive uma filha, ó, uma filha, eu tive uma família que me ajudou. Alguém aí. Ah, minha mãe chegando aí, você tá vendo, né? O podcast É, todo diferente. Ela toda sem tá graça. dando, Mas dando eu tive a minha tchauzinho. família, a minha mãe que me ajudou, minha família me ajudou. Então, geralmente, quando a família está do lado da mulher, facilita muito. Outro ponto que a mulher, que eu, né, me apeguei. Pãozinho com suco de laranja para as crianças. Pão de queijo. Aqui é pão de queijo. Em Pão Minas é de pão de queijo de Minas queijo. Gerais. É. E aí o que Deu vontade. acontece? Ai, tá vendo? Depois eu tenho que levar aí para você no Rio Grande do Norte. Traz sim. E aí o que acontece, Dilza? Você tem que ter muita força mesmo. E às vezes você procurar, né? Mesmo que você não tenha condição financeira, algum lugar que tenha, né? As instituições públicas, terapia, né? Fazer uma sessão de psicologia para você ir conseguindo sair dessa relação enquanto ela não está tão violenta, né? Quando você identificar, você vai saindo. E quando ela já passa disso, eu tive muita força por causa dos meus filhos, né? Porque eu sabia que poderia ocasionar coisa pior, né? Então, assim, agora é muito difícil, Edilza, principalmente para aquelas mulheres que são dependentes, tanto emocionalmente como financeiramente. Então, eu te falo que não é fácil, é muito difícil. Eu tive alguns fatores que me ajudaram, né, por eu já ter a profissão que eu tenho, né, por eu ter os meus filhos e a minha família, isso me ajudou muito. E mesmo assim, né, a gente tem que fazer terapia e tal, e assim, e sempre tomar cuidado, né, para não ser vítima. E não Mas tem que ter as demais, vergonha. Não tem que ter hã? vergonha de procurar ajuda. Não, pelo contrário, a mulher que sofre violência, ela tem que ter a coragem de ir lá e falar, eu sou vítima, igual eu não tenho problema nenhum em falar que eu fui vítima, sim, né? Todo mundo sabe, mas eu falo isso para encorajar as outras mulheres a fazerem a mesma coisa, procurar ajuda. Primeiro Porque a primeira passo. coisa que tem que fazer é procurar ajuda. E eu tive força por causa dos meus filhos. Eu pensei neles, eu falei assim: não, eu preciso viver para criar os meus filhos. Então, assim, eu tirei força, né, lá de dentro, com a ajuda e tal, e eu saí fora, né, dessa situação.
né? E a gente é muito resiliente, né? Então a gente vai igual o Fênix, né? Lá, É, vai cinzas volta. renascendo. Exatamente, eu É, aprendi eu, muito isso. eu diria até, Aline, que o primeiro passo é a consciência de que você está sofrendo violência. A partir do momento em que você tem a consciência de que você está sofrendo violência, você precisa começar a pensar em alguma coisa para sair disso. Você precisa pensar em alguma coisa para cair fora. Você precisa arrumar um jeito. Se você não tem dinheiro, você vai arrumar um jeito de ganhar dinheiro, você vai arrumar um jeito de se manter, você vai acreditar que é possível sim se manter, porque se você olhar para o lado, muitas mulheres se mantêm com pouco ou muito, seja lá o que for, vai sim ter uma forma. A partir do momento em que você está numa relação. Olha, coisas muito sutis, Aline, que a gente nem falou aqui. O homem, muitas vezes, ele simplesmente ignora a mulher. Ele ignora a presença dela. Ele ignora as ideias dela. Para ele, mulher não pode ter ideia. Ele impede a mulher de progredir. Ele impede a mulher de estudar. E, Aline, eu falo isso com muito conhecimento de causa. Com muito conhecimento de causa. Que uma das violências mais sutis é exatamente essa. Você ser ignorada, você não ser valorizada, você não ser vista como ser humano. Às Isso é a vezes, o psicológica. psicológico, Essa, mas é muito sutil. E muitas meninas que estão aí em casa, muitas mulheres, elas não percebem isso. A gente, outro dia, presenciou uma cena que o cara pratica uma violência, uma coisa banal. É Deus, é melindre. Não é. Uma mulher preparou uma refeição com muito cuidado, com muito carinho, uma comida maravilhosa para todos os amigos, para os amigos que estavam ali. E o marido dela foi o único a nem tocar na comida. Enquanto todo mundo estava elogiando ele, deve estar bom. Deve, sabe, na presença de pessoas, né? Um momento social onde estão em comunidade e o cara não tem nem o pudor de ignorar a qualidade da mulher que fez aquela comida. A comida estava maravilhosa e ela estava toda feliz, com muito carinho. É porque eu faço para o meu marido, é porque eu faço. E ele simplesmente, na presença de várias pessoas, ignora. A mulher não percebe isso. e aí, Manipula. isso aí é bem complicado, porque isso aí já é sinal também que a relação não tá boa, né? Então Mas ela tem ela que não identificar percebe. isso, né? Ela tem que É. identificar. É Então, isso que eu assim, estou primeiro trazendo. tem. É isso que eu estou trazendo. Antes de chegar aos passos mais elevados, mais avançados de violência, ela começa a identificar aí. Lá atrás uma coisa bem simples, no seu dia a dia, de ser Uhum. ignorada. Né? Então, se ela começar a identificar, ela presta atenção, começa a se libertar, começa a estudar, começa a trabalhar, né? Nem sempre, não precisa violência de um lado nem do outro, porque tem homem que diz, eu bati no atrevimento dela. E já ouvi muito É, isso. Não sei se aí em Minas o pessoal diz, eu bati nela porque ela é atrevida. Então, não precisa. Hoje eu tenho uma consciência, não precisa de atrevimento, mas você pode sim ser autossuficiente. Tomar Mas, ô decisão. Edilza, o que acontece? Antes dessa questão, se a mulher não consegue, ela tenta buscar ajuda. Aí Ajuda com a ajuda. família, ajuda com amigo, ajuda com a amiga, Com a ajuda com igreja, com psicóloga, a com a UPA. igreja, exatamente. Aí depois ela começa a ter força para procurar emprego e tal. Mas assim, falando é muito fácil, né? A gente falando. Mas realmente, na hora de fazer, é muito difícil. Mas a mulher tem que tentar, né? Tem. Afinal de contas, é a vida dela que está em jogo, a vida geralmente dos filhos e tal. Então, ela tem que tentar se restabelecer, melhorar a vida dela e saber entender que não existe mais uma relação entre ela e esse homem. Entendeu? No momento que ela identifica, igual você falou, é o momento que ela tem que sair fora, né? E aí, quando eu falo que ela não enxerga, ela não vê, porque ela está num ciclo, ela está realmente envolvida, ainda que tenha violência, ainda Ela que tem uma tenha venda. essa ignorância, ela tem uma venda e ela não consegue largar. Mesmo que algumas pessoas falem de fora para ela que aquilo ali é isso, ela não consegue fazer. Então tem que ir martelando, tem que ir tentando ajudar para poder ela largar, né? Para poder ela viver. É E, isso. e os amigos pegar na mão.
Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu não vou me meter não, que a relação... Não é se meter, mas seja ouvidos, seja ombro. E em alguns momentos abra os olhos, tá? Você quer continuar com isso, mas olha as consequências que você pode sofrer. Olhe outros exemplos. Não é estar envenenando ninguém. Muitas vezes é estar salvando a vida de uma pessoa. E o interessante é você... Tem dificuldade? Tem. Faça um plano, escreva, anote o que está lhe incomodando. E aí você vai chegar a enxergar. Quando você escreve, você vai enxergar tudo aquilo que você está passando, né? E você vai sair disso. O que a gente tem que fazer, na verdade... a gente pegar a nossa força, Aline, mulheres como nós, que já passamos por situações assim, né? Eu não cheguei a passar pela situação que você passou, que você mencionou aí, mas esses primeiros sinais eu senti e eu fui embora com a roupa do corpo, com uma mochila, uma rede e a roupa do corpo, porque aqui no Nordeste nosso patrimônio é uma rede. E é ideal. Olha aí, a mãe vai dar um depoimento. Assim, eu estou vendo aqui, acho linda essa luta de vocês, maravilhosa. Eu sou mulher, no passado também sofri, mas não tinha toda essa rede, né, de apoio maravilhoso, né, assim, de ensinamento para as mulheres, né? Mas eu vou te dizer, quando uma mulher sofre violência doméstica, sofre a família inteira. Todos sofremos. Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu nunca encostei a mão na minha filha para bater nela. Ela nunca apanhou de mim, nunca. Eu chorei. Eu fico até emocionada. E eu também. Quem vai chorar já sou eu. Que Sabe, depoimento. quando eu vi, sabe, eu me deparei com uma filmagem de um homem agredindo ela. E fora isso, agrediu ela grávida, sabe? O menininho dela tem um probleminha, né? Que agrediu ela com ela, o menino na barriga. E a mãe sofre, eu sofri, o pai dela ficou, sabe? São coisas inadmissíveis, sabe? E ainda abandonou os filhos. Mas graças a Deus, essa menina aqui é forte, ó. Ela tinha esmurecido, a gente ficou do lado dela, nós demos maior apoio até hoje. Eu estou aqui do lado dela. Olha só, meu marido é baiano, tá? Eu sou casada pela segunda vez. Eu fico mais aqui com ela do que com ele lá na Bahia, sabe? E assim, eu sei que ela precisa, sabe? Ela ainda precisa do apoio, sabe? Porque é muito difícil criar duas crianças, ainda mais uma especial, mas é maravilhoso, é inteligentíssimo, sabe? E essa menina é vitoriosa, ela é uma heroína, ela encarou mesmo, ela subiu, ela levantou a cabeça, sabe? E Que hoje exemplo. ninguém, sabe, abre tupete para ela, ninguém encara ela, principalmente homem. Eu Sabe, sei não disso. encara, não, porque se encarar leva pior. Eu sei Sabe? disso. Ela está super preparada. Eu tenho muito orgulho dela, viu? Como é seu Muito nome? orgulho. Como é o Ainda nome da mais com essa mamãe? luta, Ângela. Mamãe Ainda Ângela. mais com essa luta, sabe? Que ela empreende em favor das amigas, né? Das mulheres, né? Isso é maravilhoso. É um coração maravilhoso que essa menina tem. Quer dizer, ela resolveu o problema dela, a família dela está apoiando, ela poderia deixar por aí, não. Não, ela sofreu, ela não quer outras mulheres, e o máximo que ela faz, que ela pode, ela faz para livrar outras mulheres do jugo masculino, da violência doméstica, ou seja, pelo marido, pelo namorado, até pelo próprio pai, ou pelo irmão. Muitas mulheres sofrem, sabe? Porque, infelizmente, o nosso mundo ainda é machista, sabe? E aí as mulheres ficam no jugo dos homens, sabe? Então ela encoraja. Fico muito orgulhosa, sabe? Dela fazer isso, sabe? É muito linda demais, né? Tá de parabéns. Eu vou embora, porque... A Edilza quer falar com você, eu acho. Comigo? Ei, Aline, Sim. tá
aí o segredo da sua força é mamãe Ângela. Essa mulher que assim, emocionou a gente. A sua história, claro que emociona a gente com essa sua história, mas o depoimento dessa mãe que presenciou e sofreu com você e lhe dá todo o apoio para você estar levando sua mensagem, ajudando a outras mulheres, isso aqui assim, é um presente para esse nosso momento, para o nosso podcast, porque é um momento muito necessário, né? Que as mães estão do lado daquilo que você falou, a gente vai pedir ajuda e a gente pede ajuda aos nossos pais. Dona Ângela, a senhora está mostrando a preciosidade do que é ser mãe, a preciosidade do que é Claro, estar ao lado da filha, é. dando um suporte, porque a rede de apoio, o suporte que é dado pela família é tão importante para que a gente saia, para que a mulher saia desse ciclo vicioso, para que a mulher se sinta acolhida, se sinta protegida, sabe que ela não está sozinha. E aí, parabéns, dona Ângela, por esse Que depoimento e isso? por essa Eu ajuda, faço Aline. nada mais do que o amor que eu tenho no coração. Eu carreguei essa mocinha 9 meses na minha barriga, criei com muita dificuldade. Eu não vou admitir que ninguém coloque a mão nela com violência, só com amor, com carinho, sabe? Eu não vou aceitar. Sabe, eu não vou aceitar de forma nenhuma. E vai caçar briga comigo. Eu sou baixinha, eu já estou na terceira idade. Ah, mas eu vou te falar, eu tenho grito, eu tenho fala, eu sou advogada, eu tenho 45 anos. Ei, Aline, E eu tenho. esse corte vai viralizar, viu? Vai viralizar. Doutora Ângela aí dando esse depoimento e esse apoio, Nada vai. intencional, tá? Que eu cheguei Não. agora, eu nem sabia que ela estava fazendo porque, uma live. igual eu te falei, Gilza, não tem jeito. Se eu não tivesse minha mãe aqui comigo, então ela vem todos os dias, ela tá o tempo todo no meu apartamento, que os meninos, nossa, são apaixonados com essa avó que eu nunca vi. Sim. Tem hora que até que eu fico ciúme, né? Mas São 8 Mas netos que vó é eu mãe tenho. 2 vezes, tem direito. Vó é mãe 2 Né? vezes. os meninos falam isso, meus filhos. Ah, porque a vovó é mãe 2 vezes, mamãe. Eles às vezes me confundem, me chamam de mãe, chamam ela de vó. É. Ou então eles falam assim, Ai, mãe, vó, mãe, vó, mãe, vó. Irmã vovó. vó. Mas é Ah, porque eu obrigada. tenho esse cuidado, eu sei o quanto que ela é lutadora, e é mesmo, sabe? Então, tudo que eu posso, dentro da minha limitação, eu faço, sabe? Tudo que eu posso para ela, eu faço para os meus netos, sabe? Porque a gente está aqui para servir, sabe? Igual minha falecida mãe, que Deus a tenha num bom lugar, ela falava: quem não vive para servir, não Não serve serve para para viver, viver. Muito sabe? bom. E ela sempre falava isso, sabe? Ela não tinha mal um quarto ano primário, mas tinha uma sabedoria impressionante. Ela foi embora com 100 anos de Oh, idade, em maravilha. outubro passado. Até hoje eu sofro a perda da minha mãe. A mãe, eu sempre falo com ela é mãe e ela sabe? A mãe é um ser que não tem nem definição. Não Ela existe, não existe é definição para isso. maravilhosa. Não É a existe única definição. pessoa neste mundo que nos ama incondicionalmente. É a mãe. Reza por nós todos os dias aqui. Todos os dias, sabe? São 3 filhos que eu tenho. Eu rezo para os 3, todos os dias. E para os meus quase 8 netos, sabe? E eu agradeço todos os dias a Deus dele ter me dado essa prole maravilhosa. São todos maravilhosos, inteligentíssimos, trabalhadores, lutadores e muito corajosos. Tanto ela Então, como os 2 irmãos dela, sabe? São corajosos. E que eu fico presente. assim, Que presente. presente. E eu tenho muito orgulho, sabe? Disso. É isso que eu tinha a dizer. E foi um prazer, viu? Conhecer a Prazer, senhora, viu? dona Ângela. Muito obrigada. Aline, aí a gente fecha com chave de ouro, né? Porque não vai ter mais Aham. nenhum momento melhor e superior a esse momento aqui, de mulheres fortes e desse depoimento
tão forte, tão franco, tão espontâneo de Dona Ângela, a mãe de Aline, que eu tenho muita honra de ter conhecido, mesmo que seja assim na live, mas eu vou lhe encontrar, viu, Dona Ângela, um dia para dar esse abraço que eu gostaria de dar agora por Mas agradecimento. muito vai me honrar, viu? Eu gosto de todos, o pessoal do Brasil inteiro, eu viajo muito, mas assim, eu tenho um apreço muito grande pelos nordestinos. Eita, então venha-se embora para cá. Venha-se embora para o Nordeste. Ah, meu Deus do céu, tá certo, viu? Foi um prazer, Aline, viu? prazer Muito foi grande. meu, Muito prazer foi obrigada meu. pelas belas palavras que você disse aí. Tá bom? Tá, Aline, muito obrigada, Aline, pelo seu tempo. Nós viemos aqui, começamos falando do movimento. Eu desejo sucesso. Eu não estarei lá presencialmente, mas eu estarei aqui divulgando, como eu falei para você. Estou É uma passando para pena, todo né? mundo. Mas outros virão e nos próximos eu estarei lá. E, assim, grande a contribuição que você trouxe, não só para as mulheres policiais, mas para todas as mulheres, porque eu acho que essa deve ser uma função nossa, mulheres policiais, não só a função fim de ser polícia, mas a função social de levar as mensagens, de levar apoio, acolhimento e ajudar a todas as mulheres. Então, eu quero lhe dizer muito obrigado pela tarde de hoje, que para mim foi enriquecedora. Edilza, tá vendo? Aqui. Edilza, eu que agradeço. Você sabe que desde quando a gente se conheceu, a gente sempre se deu muito bem, né? Igual eu te falei antes, eu acho que nós somos parecidas em termos de luta, de busca de direitos, né? De ser uma mulher, mulheres fortes, né? Mulheres que resistem, que são resilientes, igual eu disse. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui participando do seu podcast. Eu quero que você tenha muito sucesso com todos os seus projetos, né? E se eu puder fazer algo para contribuir, eu vou contribuir. Eu agradeço por você ter me chamado também. A conversa foi maravilhosa, Maravilhosa. fluiu muito bem. E ainda minha mãe apareceu, né? Foi perfeito. E aí, assim, mas eu te agradeço muito. Infelizmente, eu não vou ver você agora em Brasília, mas eu quero muito te encontrar, que eu tô com saudade de você, viu, Também. amiga? Também, amiga. Também. Nos E, veremos em e breve, quem assim, sabe. muito obrigada mesmo, pelo convite. E vamos trabalhando, vamos fazendo, vamos, né, correndo atrás dos prejuízos para a gente poder conseguir unidas, né? Para a gente poder conseguir tudo que a gente pleiteia, né? Então, parabéns, sucesso no Amado, sucesso no sindicato. Pessoal, vamos seguir muito, vou deixar o GC depois aí, seguir os perfis e fortalecer essa corrente de mulheres fortes. Obrigada, Aline, beijão grande e a gente se encontra. Obrigada, Dilza.